Seja muito bem-vindo à aula de número 3, Armas no Brasil, o que você pode fazer e o que pode te prejudicar. Antes de começar essa aula, eu preciso deixar um aviso importante. A legislação de armas no Brasil muda constantemente. Mudam decretos, mudam portarias, mudam procedimentos administrativos, mudam entendimentos jurídicos. Então, existe uma possibilidade real de que, quando você estiver assistindo essa aula, algum detalhe específico já tenha sofrido alteração. O objetivo aqui não é substituir acompanhamento jurídico especializado. O objetivo é criar uma visão prática e organizada das regras do jogo considerando a legislação em vigor em 2026. Eu faço questão de utilizar a expressão regras do jogo, porque gostando ou não delas, essa existe. Quem deseja viver num ambiente armado de maneira séria precisa conhecê-las. A principal base legal relacionada às armas de fogo no Brasil continua sendo a Lei 10.826 de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, fruto do mensalão. Essa lei reorganizou completamente o sistema de controle de armas no Brasil. Ela trata de registro, de posse, de porte, de comercialização, de tráfego, de crimes relacionados às armas e sistemas de controle estatal. O primeiro ponto importante é o SINARME, previsto logo no início da lei. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas. Ele centraliza o cadastro das armas civis no Brasil. Historicamente, ele é vinculado à Polícia Federal. Em 2026, após a reorganização iniciada pelo Decreto 11.615, a Polícia Federal também assumiu as competências relacionadas aos colecionadores, atiradores e caçadores. Então, hoje boa parte do controle administrativo relacionado às armas de fogo está concentrado na Polícia Federal. A lei estabelece que as armas de fogo precisam de registro, claro. E aqui existe uma distinção extremamente importante. Registro para o legislador não é porte. O registro permite manter a arma dentro dos limites autorizados pela legislação, que normalmente é a sua residência ou seu local de trabalho, se você for proprietário ou responsável por ele. Já o porte é a autorização para conduzir a arma fora desses limites. Historicamente, o porte sempre foi muito mais restritivo no Brasil. O artigo 4º da Lei 10.826 estabelece os requisitos básicos para a aquisição legal de arma de fogo, notadamente: declaração de efetiva necessidade, comprovação de idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. E este talvez seja um dos pontos mais criticados da legislação brasileira, porque a ideia de efetiva necessidade sempre gerou enorme subjetividade administrativa, corrupção. Em muitos períodos, o cidadão honesto praticamente precisava convencer o Estado de que merecia exercer a própria defesa. Outro ponto importante aparece no artigo 5º. Ele trata do certificado de registro. Este certificado autoriza a manutenção da arma exclusivamente nos limites legais permitidos. Muita gente acredita que possuir arma registrada automaticamente resolve qualquer situação, e não resolve. O artigo 6º é provavelmente um dos mais importantes e conhecidos do Estatuto. Ele trata da proibição do porte da arma de fogo. Basicamente, a lógica do Estatuto é: o porte é proibido, salvo para os amigos do rei. Então, o próprio artigo já apresenta categorias autorizadas: as forças policiais, as forças armadas, as guardas, algumas carreiras específicas e situações previstas em regulamentação. Ao longo dos anos, decretos e regulamentações alteraram critérios relacionados ao porte, especialmente para determinadas categorias profissionais. Mas a estrutura geral da lei continua sendo bastante restritiva. O artigo 12 trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. E esse é um crime importante. Basicamente, manter arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar dentro da residência ou local autorizado gera pena. Uma pena prevista de detenção de 1 a 3 anos e multa.
Muita gente acha que problemas administrativos pequenos não dão nada. Muitas vezes não dão, mas podem dar. Isso está longe da realidade. Registro vencido, documentação irregular ou situação incompatível com a regulamentação podem gerar consequência penal. O artigo 14 trata do porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido. Aqui a situação é um pouco mais grave. A pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E existe um detalhe importante. O porte ilegal normalmente é tratado como crime de perigo abstrato, ou seja, não depende de demonstração concreta da intenção criminosa, é a viagem do legislador. Esse sempre foi um dos pontos mais discutidos dentro do sistema brasileiro, mais absurdo, para ser bem sincero, porque frequentemente o cidadão comum recebe tratamento jurídico extremamente severo, enquanto os criminosos reincidentes e muitas vezes seguem armados independente da legislação. Quem paga isso tudo é quem se ferra. O artigo 5º trata do disparo de arma de fogo. Basicamente, disparar arma em via pública ou em direção a ela fora das hipóteses legais. A pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Esse artigo costuma aparecer muito em situações de disparos irresponsáveis, demonstrações inadequadas de força. O artigo 16 trata de armas de uso restrito, e aqui as penas aumentam bastante, de forma importante. A posse ou porte, tudo junto agora, ilegal de arma de fogo de uso restrito, possui pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Esse artigo sofreu algumas alterações e discussões ao longo dos anos, principalmente relacionadas à definição do que é uso restrito e uso permitido, inclusive relacionadas a calibre, energia, características específicas das armas. Outro ponto importante é o artigo 13, omissão de cautela. Ele trata basicamente da negligência na guarda da arma, especificamente quando menores de idade ou pessoas incapazes conseguem acesso ao armamento. A pena prevista é de 1 a 2 anos e multa. Existe também agravamento em determinadas situações. O artigo 17 trata do comércio ilegal de armas de fogo. O artigo 18 trata do tráfico internacional. E aqui, mais uma vez, as penas aumentam significativamente. No tráfico internacional, por exemplo, a pena prevista é de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Outro ponto extremamente importante da 10.826 é que boa parte da aplicação prática dessa lei depende da chamada legislação infralegal, ou seja, decretos, portarias, instruções normativas e regulamentos administrativos. Em 2026, a estrutura infralegal ainda é fortemente influenciada pelo Decreto 11.615 de 2023 e pelas regulamentações posteriormente editadas pela Polícia Federal. Essas normas tratam de quantidade de armas, quantidade de munições, habitualidade esportiva, transporte, guias de tráfego, fiscalização, renovação de registros, cadastro, transferência e funcionamento das atividades dos colecionadores, atiradores e caçadores. Então existe aqui uma realidade importante. O cidadão armado brasileiro precisa acompanhar a atualização constantemente, porque muitas mudanças relevantes acontecem fora da lei principal e na surdina. Outro ponto importante do transporte, especialmente no universo dos colecionadores, atiradores e caçadores. O transporte de arma normalmente depende de uma documentação específica e enquadramento dentro das hipóteses regulamentares. Não basta ter o CR, não basta ter o registro. Isso para o legislador, para mim eu não estou nem aí. A regularidade depende do cumprimento do conjunto das normas aplicáveis. Existe uma diferença importante entre arma registrada, arma cautelada, arma funcional, arma particular. E isso influencia diretamente as responsabilidades e as limitações legais. A legítima defesa também é um tema super comentado, não está na 10.826, mas convém falar aqui. Legítima defesa não elimina automaticamente investigação. Toda ocorrência envolvendo disparo defensivo ou não, provavelmente será investigada. Então, quem vive no ambiente armado precisa entender não apenas da técnica, mas também das regras do jogo.
Na prática, o cidadão armado brasileiro vive dentro de um ambiente altamente regulado e hostil a quem quer se defender. Gostemos disso ou não. Conhecer as regras do jogo é parte do processo. Na próxima aula, nós vamos finalmente entrar nos fundamentos técnicos do tiro e vamos começar falando sobre a postura, porque a estabilidade influencia o controle, o recuo, a velocidade, a precisão e tudo que diz respeito à sua consistência. E muita gente sabota o próprio desempenho sem perceber. Eu te vejo na próxima aula. E se fizer sentido para você, eu vou deixar aqui também o link do ABA Online, onde eu aprofundo tudo isso de maneira muito mais estruturada, com método, progressão e análise de desempenho. Um abraço.